A Amazônia é a maior floresta do mundo. Ela cobre a maior parte da bacia amazônica, cuja extensão é de 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo que só de florestas são 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A floresta se estende por 9 países, sendo que a maior parte se encontra no Brasil, 60%, enquanto que no Peru encontra-se 13%, além de haver menores porções em nações como Colômbia, 10%, Venezuela, Equador, Bolívia, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Uma curiosidade que acho interessante de se mencionar é o porquê do nome Amazônia. Esse nome tem origem devido a uma guerra que Francisco de Orellana, famoso explorador espanhol que foi o primeiro a navegar por todo o rio Amazonas, cujo nome anterior inclusive era Rio Orellana, travou com várias tribos indígenas, dentre elas os Tapuyás. Acontece que dentro dessas tribos era costume que as mulheres lutassem ao lado dos homens. Essa particularidade fez com que Francisco Orellana se lembrasse das Amazonas da mitologia grega, mulheres guerreiras, filhas de Ares e Harmonia, cujo principal objetivo da vida era guerrear. E já que estamos falando de Francisco de Orellana, algo que vale ser mencionado é que Francisco de Orellana reportou ter visto grandes estruturas de cidades na Amazônia, isso em 1541, 1542 d.C., quando ele estava navegando pelo rio Amazonas. E nos relatos dele, o que é dito é que eram cidades maravilhosas, construções incrivelmente avançadas e milhões de pessoas vivendo ali. Passou-se então 100 anos e quando os europeus voltaram para a Amazônia, eles não acharam nada do que Orellana falou. Eles assumiram que o explorador tinha mentido. Mas e se ele falou a verdade? Porém, aquelas cidades acabaram sendo engolidas pela floresta. Mas para onde essa população foi, você deve estar pensando? Lembre-se que os europeus trouxeram várias doenças desconhecidas para aqueles povos. Se houve algum contato com Orellana e seus homens com aquela população, doenças como catapora e outras mais poderiam ter causado um impacto bastante drástico para as populações que ali viviam e que não tinham um sistema imune preparado para tais enfermidades. Mas bem, a Amazônia é uma maravilha natural incrivelmente velha, tendo pelo menos 55 milhões de anos. Nesse tempo, muita coisa aconteceu, inclusive uma civilização floresceu e posteriormente foi engolida pela floresta. E é isso que vamos discutir neste vídeo. Mas antes de tudo, peço encarecidamente que você deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aí se você já sabia dessa curiosidade tão interessante sobre nossa floresta. Recado dado, vamos para o vídeo. Essa teoria de que uma civilização teria se desenvolvido dentro da Amazônia é bastante factível. A descoberta foi feita por arqueólogos que, utilizando imagens por satélite, conseguiram identificar geoglifos, que são desenhos que podem ser feitos através da disposição de certos sedimentos, como pedras, cascalhos, terra, enfim. Geralmente esses desenhos são melhores vistos do alto, e a região onde essas figuras foram encontradas foi no Mato Grosso, em lugares que acreditava-se serem praticamente inabitados. O pesquisador Christopher Fisher, um arqueólogo da Universidade Estadual do Colorado, descreve esses lugares como jardins abandonados. As datações sugerem que os assentamentos teriam sido ocupados de 1250 a 1500 d.C. continuamente. De acordo com os estudos, no apogeu, por volta de 1 milhão de pessoas teriam vivido naqueles assentamentos. E pesquisando mais a fundo, descobriu-se fragmentos de potes de cerâmicas e carvão, resíduos dessa civilização antiga. As evidências sugerem que eram centenas de tribos com diferentes línguas, e eles viviam distante dos rios maiores, o que é bem marcante, pois ninguém achava que as tribos iriam viver muito longe dos grandes rios. Isso porque uma coisa bastante característica quando a gente olha para a história da humanidade é as civilizações estabelecerem suas grandes cidades ao redor de rios, até porque isso torna tudo muito mais prático. E essas áreas mais afastadas não eram tão exploradas pelos arqueólogos. Na verdade, a Amazônia como um todo não é bem explorada e continua um mistério. Isso porque trata-se de uma região de densa floresta e tinha-se o pensamento de que a região não seria uma boa área para seres humanos antigos viverem, devido ao solo ser pobre e estar muito longe do Estreito de Bering. Além da crença de que não floresceriam grandes populações longe dos rios maiores. Então tudo isso fomentou, junto a outros fatores, o pouco estudo nestes locais. Mas o desmatamento da Amazônia para cultivo de soja e criação de gado, entre outras coisas, acabou por mostrar partes daquela floresta que até então estavam encobertas. Esses locais inexplorados revelaram sinais de uma população bastante numerosa que teria se assentado por ali.
Os achados parecem ser os restos de vilas fortificadas, e os geoglifos que eu mencionei são das mais variadas formas, desde círculos, quadrados e hexágonos. Como vocês podem ver, para fazer o desenho, eles cavavam meio que valas, criando uma depressão no terreno. Não se sabe por que eles faziam esses geoglifos, talvez por motivos cerimoniais. Na verdade, a maior parte dos geoglifos, se não todos, não se sabe por que foram feitos. As linhas de Nazca, por que fizeram? Ninguém sabe. Especula-se que possa ter sido feita para uma espécie de ritual religioso, uma forma de adorar aos deuses ou motivos artísticos, e tem até aqueles que colocam alienígenas na equação, dizendo que são sinais para os ETs estacionarem suas naves ou algo do tipo. Mas de novo, ninguém sabe. No entanto, algo que essas figuras nos revelam é que essa cultura tinha um conhecimento bastante avançado de geometria e astronomia. Não vou entrar em detalhes aqui de porquê, mas para resumir, tem a ver com o padrão geométrico e a forma como os geoglifos foram dispostos. A estimativa é de que havia entre 1.000 e 1.500 vilas próximas, sendo que 2/3 ainda estão por serem descobertas. Os estudos ainda sugerem que essas vilas, além de interconectadas, eram fortificadas e se estendiam por mais de 1.770 quilômetros. Isso teria durado de 1.250 a 1.500. E por que só até 1500, porque foi quando os europeus chegaram, junto com eles várias doenças, morte e genocídio. Isso criou uma pressão para que essas populações, os que sobreviveram, vivessem em constante mudança, portanto abandonassem suas vilas e também a agricultura. A população que vivia por ali era bastante significativa, estima-se um número de 500.000 a 1 milhão de habitantes, isso em 1410 d.C., bem antes dos europeus chegarem à região. É legal isso porque essa informação apaga outra ideia de que na Amazônia só se tinha comunidades nômades que, por conseguinte, seriam bem reduzidas em seu número de habitantes. Não era esse o caso, e para se ter uma perspectiva, em Londres, por volta dos anos 1500, tinha-se uma população de mais ou menos 50.000 pessoas. Em contrapartida, na Amazônia, por volta desse tempo, talvez um pouco antes, tinha-se várias cidades desse tamanho espalhadas. Dado um número tão gigante em termos de população, a pergunta surge: como essas pessoas se alimentavam? Afinal de contas, como eu mencionei, o solo da Amazônia é bastante pobre. Bom, para resolver esse dilema, essas populações tiveram que contar com um solo diferenciado. Tendo eles feito isso de maneira deliberada ou não, o fato é que os caras fizeram a terra preta, que é um solo bastante enriquecido com nutrientes. A terra preta é bastante velha, tendo milhares de anos, e nela há vários micróbios que não se acham em um solo comum. Essa terra é tão funcional que se você pegá-la e pô-la em um solo infértil, ele se torna fértil imediatamente. Como eles fizeram essa terra quase mágica, nós não sabemos. O maior mistério é quanto aos micróbios que ali estão presentes e que não se encontram nas proximidades. Essa pesquisa é importante porque ela nos faz reavaliar certos estigmas que tínhamos sobre a Amazônia. O primeiro, de que ela é uma floresta intocada. Não é o caso. Essas populações que viveram por lá mudaram a paisagem local. Fora que há certas árvores na Amazônia, como o inga-cipó ou a árvore de castanha, que são espécies frutíferas e são predominantes nas áreas com árvores na região amazônica. Isso sugere que essas árvores não se tornaram tão abundantes por coincidência, mas sim que foi um trabalho feito pelo homem. E outro paradigma que cai por terra é o fato dessas populações viverem longe dos grandes rios, o que contraria um pensamento mais tradicional que se tinha. Além disso, vemos que esses povos viviam em populações relativamente grandes, o que derruba outra ideia de que na Amazônia só se tinha comunidades nômades, que por consequente seriam bem reduzidas. Por fim, e talvez o mais instigante, é saber que quase nada desse mistério ainda foi investigado. A Amazônia, em sua imensidão, além de muitas outras coisas, é um mistério fascinante. Imagine, com mais estudos, o que mais podemos vir a descobrir. Quem sabe, vestígios de grandes cidades que nos deixarão de bocas abertas, novos povos, novas culturas. As possibilidades são gigantescas. Obrigado pela sua audiência. Se você quer receber mais conteúdos, deixe o like, inscreva-se no canal. Também compartilhe o vídeo nas redes sociais para que mais pessoas conheçam outras histórias. Por esse vídeo é isso e até outra história.